Esse dia eu fui no dentista, aí ele falou pra mim assim, ele olhou meus dentes e falou assim, você tem bruxismo. Eu falei, não, você errou, você tem bruxove. Aí ele falou, o quê? Gostei de você, cachorro. Não espere, cachorro. Pode. Olha, eu sou narcisista. Buongiorno! Hasta luego, bem-vindos ao meu podcast. Você viu que eu comecei em... buongiorno? Buongiorno? É italiano? Deixa pra lá, né? Sejam todos bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora o seu, o meu, o nosso diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando esse podcast tão chechelento que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje eu tô aqui com essa voz, sabe de quem? Paulo Correia. Lembra do Paulo Correia? Que saudade de você, minha amiga, você, meu amigo, que tá aí em casa às 2 da tarde, ouvindo essas histórias cabulosas que eu conto aqui. Lembra disso? Que saudade de você? Nossa senhora, eu lembro. Eu não lembro das histórias, mas lembro até hoje que eu ficava impressionadíssimo com esse cara contando história. Pra quem é jovem não vai entender bosta nenhuma que eu tô falando. Pesquisa aí, deve ter no YouTube. Que saudade de você, Eli Correia, né? Paulo Correia não, acho que é Eli Correia. Mas acho que um primo dele chama Paulo Correia também, viu? Mas enfim, né? Vamos ao que interessa. Vamos chegar de enrolação. Vamos dar um basta pra enrolação e vamos conversar. Vamos falar sobre o meu show número 176, que acabou de acontecer. Esse tá quentinho, hein? Acabou de sair do forno, meu amigo. Acabou de acontecer lá em Santa Bárbara do Oeste. Tá bom que, só de curiosidade, não existe uma Santa Bárbara do Leste. Tá bom? Eles podiam chamar só Santa Bárbara. Entendeu? É do Oeste, mas não tem a Santa Bárbara do Leste. Não faz sentido. Não tem Santa Bárbara do Sul, nem Santa Bárbara do Norte. Só tem a Santa Bárbara do Oeste. Por que chama, então, do Oeste, meu Deus do céu? Mas enfim, né? Não vou brigar com os patronos da cidade aí. Quem escolheu esse nome deve ter tido um motivo, não é mesmo? Até porque talvez exista uma Santa Bárbara do Leste e só eu que nunca ouvi falar. E eu não vou olhar no Google para saber se é verdade, né? Eu deveria. Mas dirigindo não é bom. Dirigindo já não é bom gravar podcast dirigindo. Eu imagino que não deve ter na legislação brasileira uma regra que diz que é proibido gravar podcast enquanto dirige. Provavelmente não existe, tá bom? Mas também não deve ter lá também que você não pode ficar com o celular na mão. Fala que também não é... Será que é o uso do celular? Porque eu não estou usando o celular, eu estou usando um gravador. Por acaso o gravador está dentro do celular, mas isso aí, meu amigo, é margem de interpretação, tá bom? Então, realmente, eu esqueci completamente o que eu estava falando, porque eu estou com sono. Fazia muito tempo que eu não ficava bêbado de sono igual eu estou agora, mas é um sono que não é aquele sono que dá vontade de eu dormir no volante. É aquele sono que dá vontade de eu dormir em casa já, de já estar em casa dormindo, sabe esse? Que é diferente, tem um sono que é ruim. O sono que dá vontade de dormir no carro é ruim, cara. Nossa, eu lembro uma vez, juntou pinga com sono. Eu tava voltando de uma chácara lá em Campo Limpo Paulista. Vou contar pra vocês essa história. Tava eu e meu amigo Queca. Você vê que tem bastante história com o Queca. O Queca era meu fiel escudeiro, né? Inclusive o Queca, ele era bem feio, né? Agora ele tá um pouco menos feio, mas na época de adolescente ele era bem feio. E aí eu gostava muito de andar com ele porque perto dele eu era lindo. Entendeu? Depende, né? Depende do lugar que eu tô. Eu sou mediano, né? Como eu já falei. Então, a pessoa mediana,
Se ela tá com uma pessoa bonita, ela fica feia. Mas se ela tá com a pessoa feia, ela fica bonita. E se eu tava com queca, que era horrível, eu ficava lindo. Então, eu gostava de andar com queca. Eu tenho isso em vários momentos. Eu sei lá, em Morato ou em Cajamar, eu sou rico. Quando eu vou pra Havaí, Honolulu, aí pras pessoas daqui eu sou rico. Mas lá eu era pobre, porque eu escolhia comer todas as refeições. Aliás, todos os dias, pelo menos uma das refeições eu comia no McDonald's, junto com o mendigo. Eu tinha que chutar um mendigo para eu conseguir pegar minha casquinha. Entendeu? Então aí é tudo questão de relatividade, né? Já diria meu amigo Isaac Newton, né? Na verdade, acho que foi o Einstein que criou a teoria da relatividade, que diz exatamente isso. Se você não estudou, aqui você estuda, meu amigo. Aqui você não sai daqui sem aprender nada. Você nunca vai dar play no meu episódio e não vai aprender nada. Então já dizia Albert Einstein, na lei da gravidade, a terceira lei que ele inventou, ele disse lá, ande com um amigo bem feio, porque assim você fica bonito. Lei da relatividade. Tá bom? Então agora vamos parar de enrolação, vamos falar agora do quê? Do show, né? Que acabou de acontecer lá em Santa Bárbara. Foi um show muito legal que tá marcado desde 1932. O Bruno, eu vou falar um bagulho pra você, viu? Tem gente que gosta de planejar as coisas, mas o Bruno Cunha tá de parabéns. Parabéns. 2 palavras pra você, viu, Bruno Cunha? Parabéns. Porque realmente ele marcou esse show aí, acho que foi em 2013. Ele me ligou e falou assim, você vai ter show de comédia no dia 12 de maio de 2022? Aí eu falei, eu nem faço comédia, cara. Eu não sei se eu vou ter. Aí ele falou assim, então já marca aí na sua agenda, porque faz tempo que tá marcado esse show, hein? Quando ele falou, eu lembro que ele falou assim, dia 12 de maio você tem show? Falei, maio? Você falou maio ou você falou março? Aí ele falou, maio mesmo. Falei, meu amigo, eu não tenho show pra amanhã, pra semana que vem não tem nenhum show. Você acha que daqui a 8 meses vai ter show? Aí ele falou, então marca aí. Aí eu marquei, né? E aí hoje, finalmente chegou e foi um show bem legal, hein, mano? Realmente tá de parabéns. Eu acho que talvez o que falta na minha produção se preparar, né? 8 meses preparando pro show, talvez dê melhor. Porque também tinha patrocinador, hein? Caralho, eu passei de novo embaixo daquele fio das aranhas, sabe, das teias de aranha, que eu já passei um episódio pra trás aí. Realmente é impressionante. Eu acho que se cair um tênis, sabe, se a pessoa joga o tênis, amarra o tênis e joga no fio pra ficar lá, aquele enfeite bonito de periferia, eu acho que se jogar ali e o cara errar, ele cai naquela teia de aranha e fica lá o tênis pendurado, porque é realmente muita teia de aranha. Mas enfim, vamos voltar ao show, né? Talvez seja isso. Eu acho que eu preciso planejar mais. Acho que eu vou marcar já um show aqui, pro dia 25 de outubro. E aí eu vou planejando certinho, né? Pra chegar na hora, tá certo. Aí capto patrocinadores, porque tinha 25 patrocinadores. Tinha mais adesivo na porta do bar do que na camisa do Corinthians na época do Ronaldo. E olha que a camisa do Ronaldo era grande, hein? Era maior que a porta do bar. Mas vai ter patrocinador lá na caceta do mendigo. Meu Deus do céu, quanto patrocinador. Se ele pegou R$20 de cada um, ele faturou R$40 mil só de patrocínio. Porque realmente tinha muito patrocínio. Então foi um show bem legal, hein, mano. O barzinho, ele fez um bagulho que eu tô querendo fazer lá no Vandeck. Se o Vando me permitir, vamos tentar fazer isso aí. Que ele fez tipo minhoca. Ele não colocou mesa, colocou só cadeira. Quando eu cheguei lá, eu vi o tamanho do bar, eu falei, vai caber 50 pessoas aí dentro? Aí ele falou, isso aí cabe mais que a buceta da sua irmã. Eita, meu Deus do céu, pra que falar isso? Ele nem falou isso. Mas aí eu falei, caraca, bicho. Foi uma imitação aí do caraca, que vem do quê? Do cara do Jeito Moleque, né? Caraca, moleque, que dia ter isso. Põe um Tchagadjan e junto com o Faustão, né? E aí na hora que eu vi lá dentro, aí tava só cadeira, não tinha mesa.
E aí ele colocou só cadeira, mano. Então é difícil, hein? Deixa eu abaixar aqui, né? Pra variar, policiais trabalhando. Esses policiais aqui em Cajamar, eles trabalham, viu? Nossa senhora, toda hora. Não era nem polícia não agora, era o trânsito. Mas guarda de trânsito, eles dá multa também, né? Inclusive eles devem dar mais multa que a polícia, né? Porque ele só faz isso. O policial faz outras coisas, né? Tipo, come coxinha, toma café. E aí, como hobby, ele dá multa. Esse aí, ele só dá multa, só. Então, provavelmente ele dá mais multa que o polícia, né? Se for estatisticamente falando. A não ser que eles sejam péssimos profissionais. Mas enfim, né? Aí esqueci. Então se você quer produzir, meu amigo, se você conseguir convencer um bar a tirar as mesas, porque as pessoas devem consumir menos. Quem vai comer um lanche sem mesa, entendeu? Então, mas se a pessoa aceitar, nossa, que maravilhinha, viu? Que maravilhinha foi o show hoje. E aí eu tava ouvindo aqui, já ouvi o áudio. Eu fui o Diogo One-Liner hoje, né? Inclusive eu tive uma ideia. Quer dizer, não é bem uma ideia, porque... Será que é? Eu tive a ideia de copiar. Que porra é essa aqui? Tem uns cones, mano. Meu Deus do céu. Tem uns cones, mas tem um espaço que passa o carro. Eu não sei se eu posso passar ou se eu não posso. Eu vou ir por outra rua só de raiva também. Meu Deus do céu, viu? Os caras estão pintando as ruas. Nem é Copa ainda, estão pintando. Estão fazendo faixa de pedestre, essas coisas. Olha, vamos lá. Aí, então se você conseguir convencer, é bem melhor, porque o bar vai vender menos, né? Porque, você tava falando, né? Imagina comer uma porção sem mesa. É estranho, mas pro show foi bem legal. E aí eu fiz hoje foi o Diogo One-Liner, né? Tô aí nessa fase, tô me descobrindo. E eu gostei bastante do resultado. Eu ouvi aqui o áudio. Teve 3 piadas que não... Teve uma que não entrou mesmo, assim. Que, não, nenhuma, tipo, foi aquela que você sabe, bem zoada mesmo. Mas teve uma que poucas pessoas... Teve 3 piadas que... Uma que poucas pessoas riram, outra foi mais ou menos. E a outra também, mais ou menos. Mas o resto das piadas, a maioria entrou. E inclusive essa que eu coloquei aí no começo... Esse maluco aí, o cachorrão, o André interagiu com ele e chamou ele de cachorrão. Eu fiquei chamando ele de cachorrão. Essa piada aí é a piada mais idiota que eu já escrevi na minha vida. Mas eu gosto dela também. Eu gosto de piada ruim, piada idiota. Nossa, meu fraco é piada idiota. E essa daí é a mais idiota, eu acho. Se bem que eu tenho bastante piada idiota, hein? Se for fazer uma competição de piada idiota, meu amigo, a briga é boa. Mas essa daí é uma das mais idiotas. E aí eu peguei muito esse Ricardão. Vocês viram aí? O maluco ficou rindo não sei quanto tempo aí, mano. Eu tive... O Ricardão... O cachorrão, né? Ricardão, não. Acho que o nome dele é Ricardo, não era? Não sei. Mas o cachorrão, ele me atrapalhou de tanto rir. Sabia? Que dá pra acontecer isso? Teve a última piada. Eu acho que eu já postei ela aqui já. Mas é uma piada que eu tipo, tem uma parte que é meio... Ainda não é o punch, sabe? Ainda é o setup, mas já é um pouco engraçado. Que eu falo que a menina tem tanto bafo que ela deixou meu pau confuso. Aí eu falo isso, né? De uma vez que a menina tem tanto bafo que ela deixou meu pau confuso. Mas essa não é a piada ainda. Ainda é o setup. Que o punch é... Na hora do boquete ele ficava assim, que porra é essa? Tem cheiro de cu, mas tem dente. Essa que é a piada. Esse que é o punch, né? E aí ele ficou rindo muito do setup. E aí me atrapalhou no punch, entendeu? Mas mesmo assim foi bom. Essa eu fechei com ela. E aí foi bem legal, então. Então o que eu deixo aí de dica é faça show sem mesa. Eu acho que o problema dos bares é a mesa. Por quê? Porque as pessoas cheiram cocaína na mesa. Entendeu? O que mais as pessoas fazem na mesa? A pessoa assina divórcio em cima da mesa. Então, eu vou chegar agora em casa e vou jogar minha mesa pela janela. Porque o mundo só com cadeira é um mundo muito mais divertido. Tá bom? Então fique com Deus. Espero que você tenha gostado desse episódio. Minha amiga, meu amigo, uma ótima sexta-feira pra você. Se você tá ouvindo na quarta, é só esperar que 2 dias chega a sexta-feira. Tá bom? Tá na segunda? 5 dias.
tá bom? E aí você faz a conta o resto dos dias, tá bom? Beijo na sua alma, beijo de luz na sua alma e que saudade de você.